Bom dia! Hoje é domingo, dia 3 de dezembro. Chegamos, gente, o último dia, último mês do ano. Chegamos ao final do ano. Estamos aqui testando o som diretamente de São Caetano do Sul, São Paulo, fazendo a live do livro para vocês. Basta semana passada, né? Que eu tava viajando, não consegui terminar de ler o livro, conexão, mas hoje estamos aqui. Vocês me falem se tá bom, o som, o áudio, se tá bem. E daqui menos de um minuto a gente começa oficialmente. O livro de hoje é Há um Diamante em Você, do querido e excelente profissional, empresário de sucesso, Carlos Wizard Martins. Bom dia, meu bem. Já tô com saudade, viu? Me diz se o som tá bom, fazendo favor, se dá para ouvir bem. Que a gente... Perfeito. Ai, que maravilha. Então, vamos lá. Pontualmente 10 horas, então oficialmente sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Estamos aqui na live do livro da semana, desta semana. Então, esse livro de hoje é do Carlos Wizard Martins, é um empresário de sucesso no Brasil, é uma pessoa que vale a pena depois a gente conhecer melhor, estudar sobre ele, ouvir a biografia dele. É um empresário de sucesso e tem dicas muito boas, muito práticas para a gente ter, ou como a gente ter sucesso dentro de um propósito de vida, dentro de algo que realmente faça sentido nessa nossa existência, nessa nossa manifestação, tá? Então, neste livro especificamente, ele conta a história dele, a trajetória dele nas vendas direta. Ele tem uma empresa, chama Aloha, de dermos cosméticos, suplementação alimentar, dentre outros produtos relacionados à área da saúde e bem-estar, e vale muito a pena, né? Muito a pena ver mesmo, tá? Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Então, ele começa assim, ó, eu fiz questão de colocar, normalmente eu falo um pouquinho do livro, e aqui eu coloquei exatamente como ele fala já na introdução, no começo do livro dele. Ele diz assim, que esse livro é dedicado a você, que trabalha enquanto alguns dormem, estuda enquanto alguns descansam, persiste enquanto alguns desistem e realiza os seus sonhos enquanto alguns os abandonam. Então é mais ou menos sobre isso, tá? E aí o título do livro é Há um Diamante em Você. Tá? Ele faz a analogia, várias vezes a gente vai estar falando aqui de lapidação, usando a própria terminologia, né, relacionada às fases, às condições dos diamantes, porque é essa analogia que ele traz no livro, algumas explicações mais profundas. É um livro super didático, bem fácil de ler, e ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o Carlos contando, né, a experiência dele, o propósito de vida dele, falando o porquê de algumas coisas, e a partir da segunda parte... a partir da segunda parte ficou esquisito, né? Tô tentando encontrar aqui, ó. Depois, mais da metade do livro, dá pra ver aqui, essa metade aqui, ó, é toda de relatos. São pessoas que foram impactadas de alguma forma, tiveram as suas vidas impactadas a partir das experiências com o próprio Carlos, nesse caso especificamente dentro da Aloha. Mas ele, né, não é segredo e nem desconhecido de todos nós, pelo menos os brasileiros, que o Carlos Wizard Martins é um dos principais empresários no nosso país, fundou a maior rede de escola de idiomas, né? E após vender, então, o seu grupo educacional, passou a investir em diversos setores da economia, tendo a venda direta, através dessa empresa, da Aloha, que ele ajudou a criar, a realização do seu verdadeiro propósito. Que propósito é esse? Transformar vidas. E é isso, exatamente esse propósito que eu e ele temos em comum, ou que eu tenho em comum com ele, né? Por isso que eu escolhi esse livro para a live dessa semana. A gente está aí num período que, né, o fim do ano está chegando, novas reflexões, às vezes a gente já está começando a fazer um balanço da nossa vida, tudo que aconteceu de
bom durante esse ano, tudo que precisa e pode ser melhorado. Então a gente começa a refletir sobre algumas mudanças e principalmente sobre velhas decisões que já deveriam ter sido tomadas. Então esse posicionamento de bancar e fazer o que a gente sabe que deve ser feito, e aí esse livro vem de encontro com todas essas reflexões. Então ele fala basicamente de empreendedorismo, é uma bandeira que eu estou começando a levantar. Aproveita aqui já fazer a divulgação, que em janeiro a gente vai ter uma palestra maravilhosa em Foz do Iguaçu, com outros empreendedores, alunos, empresários da Uniamérica, e é algo que assim, tá transformando a minha vida. Então eu tô querendo levar adiante, divulgar cada vez mais, até porque é aquela famosa história, né? Aquilo que faz bem pra gente, a gente quer falar para as pessoas e quer que todo mundo saiba o que a gente está fazendo, para aqueles que se sentirem interessados e também quiserem, às vezes estão ali no momento de decisão de vida que tá por um fio, e aí às vezes é um incentivo que a gente dá, que a pessoa realmente transforma a vida dela, tem uma vida mais plena, tem uma vida com propósito, com objetivos claros, metas definidas, e de muito trabalho, sim, porque o empreendedorismo ele exige muito mais trabalho do que uma carteira assinada, do que um funcionalismo de qualquer área, de qualquer ramo. A gente que é dono do próprio negócio, a gente trabalha nele 24 horas por dia, né? Mas enfim, então são essas reflexões que a gente traz junto com esse livro, junto com o próprio posicionamento do Carlos Wizard Martins, porque ele fala ali no começo, né, que as pessoas questionaram ele, um homem muito bem sucedido, já com a sua estabilidade financeira, em tese não precisaria mais trabalhar para ganhar dinheiro o resto da vida, né, ele e a própria família, mas ele é imparável. E aí ele fala, daqui a pouco eu vou trazer a frase dele, que ele fala em relação a gente trabalhar, fazer o que a gente ama e a própria aposentadoria. Ei, Pela, bom dia, que bom ter você aqui com a gente. Começou a interação internacional, diretamente da Argentina. Então, o Carlos fala assim, começando a fazer aquela analogia, reflexão em relação ao próprio diamante, a transformação, né, que o diamante passa até virar uma pedra rara, algo tão valioso quanto é. Um diamante é uma pedra bruta, formada num ambiente de pressão, que para ganhar valor precisa ser lapidado e para aumentar o seu brilho precisa ser polido. Um líder admirado e respeitado recebe uma carga enorme de pressão pela responsabilidade assumida. Saber lidar com a pressão é essencial na busca do sucesso. E é um desafio que exige preparo e desenvolvimento de novas competências. Então a gente vai falar, e o Carlos traz no livro o tempo todo, sobre o processo da liderança. De você ser um líder a partir de si mesmo, né? Líder de si mesmo, e como você desenvolver a sua liderança para ter um time de sucesso, para ter uma equipe coesa, unida, que confia, né, a integração ali entre eles, existe uma confiança, que é o que vai levar a sua empresa, o seu negócio para um caminho de sucesso. E aí eu começo com as minhas reflexões aqui, trazendo e compartilhando com vocês, né? Você já parou para pensar em quais desafios ou quais são os desafios que você tem passado ultimamente? Por que você tem vivenciado isso? O que você tem aprendido ou qual proveito você tem tirado dessas vivências? E para quê? Faz sentido? Você tá ali, às vezes, num reme-reme, parado, reclamando de algo que não tem solução, de que não pode ser feito nada, ou porque você tá acomodado? Vale a pena a gente começar a pensar, porque às vezes a gente acha que é um desafio ou cria um problema que na verdade ele nem existe, né? É porque a gente precisa agir, precisa fazer alguma coisa, precisa sair de cima do muro, precisa tomar uma decisão. Às vezes decisão é essa até que pode gerar um certo estresse positivo para esse momento de mudança, mas a gente não faz. E aí a gente começa a reclamar do mundo, do outro, de tudo em função daquilo, desse desconforto com a gente mesmo,
que a gente sabe que já deveria estar fazendo, já deveria ter tomado aquela decisão e continua protelando. Então eu começo com essas reflexões, né, de como que está hoje o seu momento de vida, né? Qual é esse momento? O que você está programando fazer para 2024? Daqui menos de 30 dias já é ano que vem. Como é que estão as suas listinhas? Como é que está o teu check da listinha das projeções, das expectativas para o ano de 2023? Né? Ou ainda continua sendo mais uma listinha de sonhos que um dia eu vou fazer e nada acontece. Entra ano e sai ano, você não coloca a mão na massa e você não faz o que você sabe que precisa ser feito. Tá? Então começo a trazer essas reflexões, por quê? Porque essas reflexões fazem parte tanto das decisões que a gente precisa tomar, das ações que a gente precisa fazer, quanto desse processo de desenvolvimento do próprio empreendedorismo, da liderança e de tudo que envolve esse contexto mais autônomo e, consequentemente, de maior responsabilidade na nossa vida. E pior, ou melhor, não é só da nossa vida, né? Porque se a gente vai impactar, transformar vidas positivamente a partir da nossa mudança, do nosso trabalho, da nossa manifestação, da nossa convivência, a gente está falando também da vida dos outros. E aí o Carlos fala assim, ele nos diz que somos lapidados pela vida, com aprendizagens importantes que precisamos absorver e que geralmente vêm através da dor. Mas não precisa ser assim. O que exatamente faz a diferença no líder, o que faz ele brilhar, né? Segundo o Carlos, para ele, é que o líder exemplar é aquele que compartilha os conhecimentos, ajudando outras pessoas a se desenvolverem. Bom dia, Fátima, seja bem-vinda. Então, quando você realmente começa a ter mais clareza do seu propósito, começa a se posicionar, começa a fazer a diferença e começa a levar esse conhecimento, levar isso para as pessoas, é aí que você realmente começa a, de fato, transformar as vidas, impactar as vidas, inclusive a partir da sua, né, da sua própria mudança, tá bem? Bom dia, Ed, seja bem-vindo. E aí o Carlos fala assim, ó, acredito que o empreendedorismo é a melhor maneira de transformar a condição de uma pessoa, pois somente quando ensinamos o outro a buscar um objetivo comum é que criamos a sustentabilidade de um negócio. E é aquilo que depende da gente, né? Não adianta colocar a culpa no chefe, no patrão, no dono da empresa, na multinacional, o empreendedorismo, ele é a responsabilidade toda nossa. É sobre esse tipo de pensamento que eu gosto de falar, envolvendo e lembrando sempre, falando sempre sobre propósito. E sim, eu estou falando aqui propósito de vida, né? Por que a gente faz aquilo que a gente faz? O que nos move? Nas maiores dificuldades, o que me ajuda a superar um desafio, a enfrentar um problema, a ficar melhor depois de passar por esse problema, de conseguir encaminhar, né, as resoluções melhores ou possíveis daquele momento ou daquele contexto mais crítico. Tá? Partindo do princípio de que toda pessoa tem um diamante dentro de si, é necessário, antes de tudo, que ele seja reconhecido. Depois de reconhecer, ele precisa ser extraído das profundezas do próprio interior, lapidado e finalmente polido para então revelar todo o seu brilho. Esse é um processo que demanda tempo, disciplina e dedicação. Então, não adianta, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Não tem uma mudança instantânea. Essa mudança instantânea, ela pode até ser do nosso posicionamento, da nossa conduta, daquilo que a gente vai começar a querer fazer daqui para frente. Mas o universo não muda de uma hora para outra, até porque a gente precisa construir esse processo. E é essa caminhada, esse processo, essa construção que o Carlos faz essa analogia com o diamante o tempo todo. Então, de uma pedra bruta até uma joia rara e preciosa, existe todo um caminho, todo um processo de transformação a ser feito, tá? Ou seja,
Não adianta nos iludirmos achando que as coisas vão cair do céu ou que você vai ganhar muito dinheiro da noite para o dia só porque resolveu empreender. Ah, vou abrir meu próprio negócio, vou empreender e as coisas vão acontecer no passe de mágica. Não é assim que funciona. Você precisa tomar uma decisão e principalmente valorizar o processo, a caminhada, a transformação, a lapidação que você experiencia durante toda essa caminhada, tá? É assim que funciona, foi assim com todos os grandes líderes e acho que não tende a ser diferente com a gente. Os verdadeiros líderes, eles são sim como diamante, raros e preciosos. E a vida é essa escola fantástica. O Carlos fala assim, ó, que a vida é uma escola fantástica, às vezes clara e límpida. Outras vezes com enigmas e mistérios que precisamos decifrar. Está aí o fascínio da nossa existência. Certos pontos muitas vezes parecem soltos, às vezes a gente não entende o que está acontecendo naquele momento, mas em determinado contexto, a certa altura, percebemos uma forte ligação entre eles, não por acaso. E aí a gente compreende, eu gosto de falar que a gente monta o quebra-cabeça da nossa vida, né? Ou das coisas que vão acontecendo na nossa vida. Tem muitas situações e contextos que a gente vai entender anos depois, né? A gente tem várias experiências que vão complementando e que aquela coisa do passado, aquilo que aconteceu há muito tempo, há muitos anos, às vezes, ela faz sentido depois de vários outros acontecimentos, tá bem? Bom dia, Graviando, se você puder colocar seu nome, seja muito bem-vindo. Quando as pessoas empreendem, elas mudam de atitude. Elas aumentam a sua visão de mundo, visão de conjunto, visão de pessoas, visão de propósito, inclusive, ampliam os seus horizontes, transformam o ambiente ao seu redor, enfim, transformam o mundo. A partir da sua transformação, elas transformam o mundo em que elas vivem, em que elas se manifestam e tendem a contagiar todos que estão ao seu redor. Às vezes são exemplo para pessoas que muitas vezes ela nem sabe que está servindo de exemplo, então isso tende a acontecer. Empresário de sucesso, Carlos criou a maior rede de idiomas do planeta e tem participações em grandes empresas bem-sucedidas. Depois de negociar o seu grupo educacional, ele aqui no Brasil, né, tem participações empresas como, por exemplo, Pizza Hut, KFC, Taco Bell, Mundo Verde, WhatsApp, a própria Topper, Rainha, Social Bank. Então você vê que é uma carteira bem diversificada, né? Mas ele fixou no modelo das vendas diretas o seu negócio, né, que é a Aloha, a empresa que ele construiu. Ele fala muito sobre isso, com detalhes de como funciona o modelo da indústria, da empresa dele no livro, tá? Nas suas palavras, esse modelo de venda direta é algo possível para qualquer pessoa interessada em ter o seu próprio negócio, sem a necessidade de investir milhões para dar início a uma atividade empresarial. Então é um modelo, gente, difundido no mundo, é um modelo utilizado nas maiores potências, nas maiores indústrias americanas, algumas europeias, e aqui no Brasil também a gente tem esse sistema, tá? Às vezes por desinformação, por ignorância, a gente acaba confundindo, falando besteira, comparando com pirâmide, não tem nada a ver com isso. O modelo de venda direta, ele funciona com a compra e venda de produtos, negociação de produtos, tal qual uma loja física. A única diferença é que a gente não tem esses investimentos, esses custos fixos de uma estrutura física ou que uma estrutura física demanda, tá? Então a loja é o próprio empreendedor, o próprio distribuidor, enfim, aí de acordo com cada indústria, cada empresa, existe um plano de negócios normalmente muito claros, né? Os planos de negócios, eles estão acessíveis, disponíveis, e é muito um negócio mais fácil para o empreendedor. Por que mais fácil? Porque ele não precisa trabalhar muito? Não, ele precisa trabalhar dobrado muitas vezes, mas ele é mais fácil porque, primeiro, que a metodologia é simples, ela já está disponível, segundo, que não exige um investimento financeiro alto, tá? Existem até algumas indústrias, como é o caso a minha, né, a Royal Prestige, que
não necessitam, inclusive, de investimento financeiro inicial, mas precisa de investimento de tempo, de dedicação e de muito trabalho. Isso é comum entre todas elas, tá? Nesse sentido, é preciso, então, pensar bem. O que você realmente quer? E aí o Carlos fala assim, ó, a vida é um conjunto de ciclos que se alternam e se repete. É você o responsável pela liberdade das suas escolhas e a responsabilidade individual pelos seus atos. E aí eu trago aquela perguntinha às vezes chata, né? Quanto você ainda culpa o outro por aquilo que te acontece? Quanto que ainda o seu negócio não deu certo por causa do governo, por causa do seu subordinado, por causa do seu empregado, por causa do seu sócio, por causa da sua mulher, por causa dos seus filhos. O quanto que ainda você está colocando, jogando a responsabilidade para algo externo, sendo que a responsabilidade toda é sua, tá? Então isso também muda tudo, porque a hora que eu assumo essa responsabilidade, além de ter um dos maiores poderes que a gente tem, que é o poder de escolha, somos nós que decidimos aquilo que nós queremos para a nossa vida, aquilo que nós desejamos fazer, aquilo que nós direcionamos os nossos esforços, a nossa energia, com o que nós gastamos o nosso tempo. Então, além de exercer um dos maiores poderes, essa liberdade de escolha, a gente tem também que exercer a responsabilidade. E a hora que a gente assume a responsabilidade, a tendência é ficar tudo mais fácil, porque depende da gente. Ah, mas tem coisa que eu dependo do outro. Óbvio que sim, mas você pode ajudar o outro a melhorar o outro, a ensinar o outro ou a reclamar do outro. Vocês percebem que faz toda a diferença, que muda todo o contexto? E outra, se o outro não está correspondendo, gente, a vida é cíclica. Próximo, né? A gente brinca no nosso negócio que a gente fala que é amor ao próximo, entendeu? A pessoa tá ali, não quer se desenvolver, não quer trabalhar, a gente dá todas as condições, todas as ferramentas, todas as estruturas, e a pessoa tá reclamando que ela não consegue, que ninguém ajuda, que não sei o que, é próximo, entendeu? Essa pessoa, ela tem, às vezes, um perfil para um outro local, né? Às vezes está deslocado ali dentro daquele contexto. Bom dia, Adri, seja bem-vinda. Outra participação internacional, diretamente dos Estados Unidos. Então, temos aqui Brasil, Argentina e Estados Unidos nessa live. Existem certas lições que apenas veremos o impacto mais tarde, né? Precisamos então sonhar muito, sonhar alto, mas devemos saber e lembrar que todos os sonhos têm um preço. Todos os sonhos têm um preço. E devemos pagar com prazer esse preço, né? O preço pelos nossos sonhos. Mas pense 2 vezes se realmente é isso que você deseja. Então, essa clareza de propósito, gente, para mim é uma das coisas mais importantes para qualquer negócio, inclusive para você que às vezes não tem essa veia empreendedora, não quer desenvolver o seu próprio negócio, vai ser funcionário o resto da vida e tá tudo bem, tá tudo certo, o sistema precisa também, né, de pessoas com esse perfil, mas até nisso você precisa ter um propósito, você precisa ter clareza daquilo que você quer, daquilo que do desempenho que você deseja ter, da onde você quer chegar. Inclusive, para ficar onde você está, você precisa ter clareza de que está bom assim, né? Ou se não tiver, aí é o movimento que tem que ser feito para fazer a diferença, tá? Seguindo então esse raciocínio, né, de sonhar alto, de ter sonhos, de ter metas, de ter objetivos alcançáveis e de pagar o preço por isso, é extremamente necessário aprender e entender o significado de accountability, né? Então, o que o Carlos traz é uma definição que eu adorei, tá? A gente vai procurar nos livros técnicos de administração, de economia, dentre outros artigos científicos, tem várias definições porque é amplo, mas eu adorei a definição que o Carlos traz para nós nesse livro, tá? Accountability, responsabilidade pessoal por seus atos e por suas escolhas. É uma definição quase que perfeita, né? Se você não assumir responsabilidades pelos seus resultados, ninguém irá fazer isso por você.
Então, para de reclamar. Não adianta colocar a culpa no mundo, tá? É você o responsável por fazer a diferença e por tudo o que você tem conquistado pelos resultados do que você fez, do que você faz e do que você vai fazer na sua vida, tá bom? Nunca se esqueça disso. Outro ponto extremamente importante para o empreendedor conquistar o sucesso em qualquer que seja o ramo de negócio é ter sempre em mente que as pessoas, o ser humano, as pessoas são e serão sempre o seu ativo mais importante. Então não adianta você ter o melhor produto, o produto faz diferença, a prestação de serviço faz diferença no negócio, mas sempre serão as pessoas o seu ativo mais importante. Nas vendas diretas, através do marketing de relacionamento, esse ponto então é crucial, tá? Crucial. Você precisa estar disposto a ajudar os outros. E se estiver precisando de ajuda durante o percurso, é o seu dever procurar ajuda. Não fica bravo porque você está precisando e ninguém adivinha o que você gostaria, quer ou precisa fazer. Tá? Então, tem também essa condição de desenvolver essa autonomia, essa proatividade e essa integração que eu já falei, né? Com o grupo, com os outros empreendedores, com os sócios, com as pessoas que fazem parte, participam aí do seu negócio. Quanto você está disposto a melhorar e mudar a si mesmo para impactar as outras vidas? Quanto você está disposto? Porque ficar do jeito que você tá não vai fazer diferença, né? É preciso ter um processo claro, desenvolver o costume de conversar muito, ter troca constante, aprender sempre, aprender a disciplina, aprender a chegar no horário, aprender a cumprir tarefas, aprender a seguir normas e principalmente aprender a dar o seu melhor. Tá? São algumas das características variáveis que o Carlos coloca aqui no livro para ajudar a gente. No exercício do nosso empreendedorismo, aprendemos acima de tudo compromisso, disciplina, responsabilidade e clareza de propósito. Precisamos ser exemplo, pois o brilho de um diamante contagia todos ao seu redor. Devemos então aprender a valorizar muito o convívio com as pessoas. As relações são o que realmente importam em tudo que fazemos. Tudo que fazemos com a gente, conosco, na nossa vida. Você concorda com isso? Você gosta do exemplo que você tem dado para o seu time, para as pessoas que convivem com você, para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu marido, para a sua mulher, para o seu namorado? Né? Quando você se olha no espelho, e a gente vai falar que em algum momento ele fala bastante disso, da gente se olhar no espelho, da gente saber quem realmente a gente é, né? Conhecer o nosso interior. Então você gosta disso? Você sente prazer? Você se sente feliz quando você enxerga o espelho que você está sendo para as outras pessoas? Para os seus amigos? E aí o Carlos fala assim: quando estamos focados em alcançar um objetivo comum, os eventos, as circunstâncias e as pessoas certas surgem de maneira repentina à nossa frente. É aquilo que eu falo que o universo tende a conspirar em nosso favor. Como você lida com as oportunidades da sua vida? Você aproveita cada uma delas ou deixa passar? Por quê? São reflexões aí que a gente traz para mexer com esse nosso momento aí, principalmente se você é um empreendedor ou está pensando em gostaria de se tornar um. Compartilhe suas experiências de vida com o maior número de pessoas. Leve o sucesso para aqueles que não o vê. Seja inspiração. Encontre o seu propósito e ajude os demais a encontrarem os deles. Haja e realize. Bom dia, Mi, seja bem-vinda. Aprenda a pensar grande e começar pequeno. Estruture o seu negócio e lembre-se que tudo é venda. Uma empresa será sustentável somente se vender, independente do negócio que você tem ou que você quer ter.
O Carlos fala muito disso, tá? Tem um capítulo ali que ele aprofunda essa questão das vendas, e eu vou falar aqui porque é uma chave que virou para mim nesse universo empreendedor. Porque muitas pessoas chegam até nós, ou quando a gente vai começar a treinar, desenvolver, as pessoas falam assim, mas eu não sou da área de vendas, eu não sei vender, ou eu não gosto de vender e tal. E tudo é venda. Se você é um assalariado, se você é um funcionário, você vende o seu tempo em troca de um valor, né, de um salário, de uma comissão, para que a empresa use o seu tempo, ela compra o seu tempo para utilizar de acordo com a função que é necessária ou que o seu perfil se encaixou naquele momento, tá? Se você é um consultor, se você é um autônomo, se você é um médico, se você é um professor, você vende o seu tempo, você vende o seu conhecimento, as horas para colocar em prática o seu conhecimento. Se você tem uma loja de livros, se você tem uma loja de roupas, se você tem uma cafeteria, ou se você tem utensílios de cozinha, como é o meu caso, você vende produtos, tá? Então, tudo é venda. Uma empresa será sustentável somente se vender. Inclusive as empresas de terceiro setor, elas são sustentáveis com a venda de produtos ou serviços que voltam para a própria economia da empresa, para a sustentabilidade da empresa. Ok? Depois, se vocês quiserem, eu tenho dicas de livros para aprofundar mais essa questão. Mas o Carlos fala bastante também nesse livro. Ofereça às pessoas uma experiência de vida transformadora. O empresário bem-sucedido é aquele que precisa saber equilibrar o lado emocional e o lado racional. Carlos reafirma que o empreendedorismo é um estilo de vida. Cada vez mais você vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo um know-how para desenvolver e expandir os seus novos negócios. A repetição é uma das fontes de aprendizado. E aí eu me lembro daqueles ensinamentos de horas de trabalho, né? Você se torna um especialista a partir de mais de 10 mil horas, 8 mil horas fazendo a mesma coisa, né? Aprendendo a mesma condição, repetindo. Segundo Carlos, a aposentadoria é para quem não gosta de fazer o que faz. Por não gostar, assim que é possível, descarta tudo, não vê a hora de se aposentar e parar de trabalhar. Quem é apaixonado pelo que faz, jamais abandona sua atividade, pois ela é uma fonte geradora de satisfação, realização e prazer. Você é responsável por desenvolver o modelo de gestão, treinamentos, posicionamento da marca, dentre outras coisas do seu próprio empreendimento. Precisa aprender a ganhar dinheiro e ensinar o maior número de pessoas a ganhar o seu próprio dinheiro. Despertar nas pessoas a capacidade de empreender e de liderar. Todos querem liberdade e independência financeira, mas nem todos estão dispostos a fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário. E aí eu volto a parafrasear o próprio Carlos, né? Que se você ama o que você faz, esse tempo que for necessário tende a ser o resto da sua existência. Às vezes num ritmo mais acelerado, às vezes num ritmo mais desacelerado, mas você não tem vontade de parar de trabalhar, de empreender, de motivar, de transformar vidas nunca, porque isso te dá satisfação, realização e prazer, certo? Oi, mames, bom dia, seja bem-vinda. Todos querem liberdade, já falei isso, todos querem liberdade e independência financeira, mas nem todos estão dispostos a fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário. O mais importante, no entanto, é que a pessoa resgate a sua autoestima e a capacidade de sonhar grande e realizar tudo aquilo que um dia imaginou. Infelizmente, estamos rodeados de negatividade, de pessoas céticas que em nada acreditam, que somente sabem criticar e censurar. Então, Carlos nos pergunta, tá? Essas perguntas não são minhas, eu tirei lá do livro. Em qual Brasil você quer viver? Temos 3 países dentro de um só. O Brasil das crises políticas e econômicas, o Brasil da tristeza, da pobreza e do desemprego, e o Brasil da prosperidade. E aí, se você, o pessoal que está fora do Brasil, né, pessoal da Argentina, pessoal dos Estados Unidos, a gente pode transpor a mesma pergunta. Em qual Argentina você quer viver? Em qual estado dos Estados Unidos,
ou da América você quer viver, né? Todos eles têm essas facetas, todo lugar tem essas facetas. Então, para escolher o Brasil da prosperidade, no nosso caso, às vezes é preciso tapar os olhos, cobrir os ouvidos e abrir bem a boca. O que ele quer dizer com isso? Tapar os olhos e os ouvidos para as críticas e censuras ao seu redor. E aí, gente, eu vou falar para vocês, 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio de empreendedorismo, tá? Com a Royal Prestige. Isso é o que mais acontece e acontece o tempo todo, tá? E outra, acontecem de pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente gosta, das pessoas da nossa convivência. Então a gente precisa aprender a separar. Por isso que a gente fala lá da resiliência. A gente vai falar um pouquinho mais de resiliência daqui a pouco também, tá? Então o Carlos nos dá a seguinte dica: tapar os olhos e os ouvidos para as críticas e censuras ao seu redor e abrir bem a boca para promover o seu negócio. Então é preciso falar do seu negócio. Se você fosse inaugurar uma loja no shopping, você não ia divulgar, não ia falar para todo mundo. Então as pessoas precisam saber o que você faz, independente do modelo de negócio. E nas vendas diretas isso é ainda mais necessário, porque se você não falar, aí sim ninguém vai ficar sabendo, tá? É preciso desenvolver cada vez mais a sua capacidade de empreender, o seu desejo de fazer o negócio expandir e a sua capacidade de liderar e receber. Muitos se contentam com pouco ou desistem diante dos primeiros obstáculos. E você? Você também se contenta com pouco? Você também costuma desistir dos seus planos de prosperidade porque tá difícil, porque te falaram não, porque tiraram sarro do seu negócio? Imagina, eu até brinco, né? Eu falo que eu vou ficar feliz quando todo mundo conhecer a Renata das Panelas. Mas tem gente que tem vergonha de vender panela. Mas eu não vendo panela, eu vendo saúde, eu vendo qualidade de vida, né? Eu transformo a vida das pessoas, não só dos meus clientes, mas dos meus empreendedores, das pessoas que trabalham comigo, dos meus sócios, dos meus distribuidores. Então, olha como uma visão, um olhar faz diferença do negócio. E eu tô falando do meu porque é o que eu conheço. O Carlos fala isso da Aloha o tempo todo e cada um sabe aonde que aonde que pega o seu propósito dentro do negócio que você está fazendo, que você está desenvolvendo. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Somos eternos aprendizes. Libere-se dos traumas, dos bloqueios do passado e conquiste um novo eu. O eu que você gosta e que você quer ser. Fale de positividade. Forme, novas amizades. Faça novas conquistas. Fale sobre líderes. Desenvolva a liderança. Cuida melhor da sua saúde, reencontra a felicidade e busque a prosperidade. Quando estiver errado, admita o seu erro, mas não se deixe abalar por esses erros cometidos durante o processo. Aprenda com eles. Ou vencemos ou aprendemos. É uma frase que eu adoro do Carlos e que está aqui nesse livro, né? Como o próprio Carlos costuma dizer. Ou vencemos ou aprendemos, né? O erro, o fracasso temporário, a dificuldade, o obstáculo, ele é uma oportunidade. Elabore planos de acompanhamento de resultados com o objetivo de impulsionar cada membro a vencer suas limitações, superar as suas barreiras, criar caminhos alternativos, despertar a criatividade para alcançar o resultado almejado. Desenvolva a confiança e estimule esse sentimento em toda a sua equipe. Integração e intercooperação faz com que todos cresçam juntos. Não adianta um se destacar, tá? Não é inteligente, não interessa uma pessoa de sucesso, interessa um time de sucesso. Lembre-se que o mais importante é saber valorizar as pessoas que fazem parte do seu negócio. Influencie positivamente todo o seu time. O diamante que você procura está mais perto do que você imagina. Ele está dentro de você. Basta acreditar, sonhar, aceitar, querer, agir, buscar, desenvolver, alcançar e finalmente comemorar. Todos querem ser diamantes, mas nem todos querem ser lapidados. Nem todos querem passar pelo processo. Aproveite esse processo. Aproveite essa caminhada. Aprenda sempre, aprenda em todos os momentos, né? Priorize os processos de transformação da sua vida e das pessoas que você vai ajudar a transformar a vida delas.
Equilibre os processos de transformação mental e comportamental. Todo esse processo de transformação exige, de início, disposição de se olhar no espelho. Em geral, as pessoas não mudam quando se sentem bem, mas quando estão abatidas, deprimidas ou frustradas. Olhar-se no espelho implica um encontro com a nossa própria fraqueza e a identificação das mudanças que tanto desejamos e que precisamos realizar para atingir o potencial do nosso íntimo, adquirindo coragem, alento e força para seguir adiante. As nossas forças também são enxergadas através do espelho, aprendendo a cada passo até atingir os holofotes do sucesso que você busca e merece. E aí o Carlos faz uma analogia, né, apresenta 5 etapas no processo de transformação, fazendo a analogia com a etapa da lapidação do diamante, né? Então a primeira etapa é a da descoberta, olhar cuidadoso para explorar todo o nosso potencial, então esse se enxergar, se conhecer, esse olhar no espelho. Depois a extração, é quando existe ali a quebra, a gente precisa reconhecer os nossos valores, enxergar os nossos talentos, enxergar também as nossas dificuldades para poder saber quais são as nossas fragilidades e tentar calçar isso o máximo possível. A terceira etapa é a do corte, então respeitar as nossas características e valorizar a nossa origem, né? Depois a lapidação, revelar quem realmente nós somos e como nós somos provados o tempo todo. E por fim o polimento, é quando a gente atinge a excelência, a transparência total e o brilho do diamante realmente aparece. Sem pressão não haveria nenhum diamante. Deixa eu ver aqui como é que tá meu horário. Já passamos a metade do tempo, então vamos lá. Quais são, então, esses pré-requisitos para se tornar um empreendedor de sucesso, que o Carlos fala isso também pra gente. Ou seja, né, como vamos encontrar esse nosso diamante? E aí o Carlos fala assim: procure pessoas que tenham estampado na alma a marca registrada da iniciativa. Pessoas com iniciativa irradiam otimismo e confiança por onde passam e não acreditam que o mundo ao seu redor aconteça sem a sua contribuição. Então são pessoas sonhadoras, sim, muitas vezes até visionárias, né? A gente precisa ajudar a colocar o foco, fazer um planejamento e fazer com que essa pessoa corra atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos, tá bem? Bom dia, quem chegou ali é Vanusa, Leile, é assim que fala? É a Doro. Ei, Doro, bom dia, sejam bem-vindos. Então, né, essas pessoas que você tem que encontrar, principalmente essas pessoas que têm estampado na alma a marca registrada da iniciativa. Essas pessoas normalmente têm a seguinte missão: dar o melhor de si para acabar com os sofrimentos da alma causados pelo medo, pela ignorância e pela pobreza. E como recompensa, tem a oportunidade de realizar os seus maiores sonhos. Você será instrumento de inspiração e transformação na vida de milhares de pessoas em busca de esperança e resgate da autoestima. E você terá recursos e liberdade para praticar o bem de acordo com o seu desejo. Há recursos de sobra para todos aqueles dispostos a pagar o preço do sucesso. Abraçar as oportunidades ao seu redor e, sem receio ou preconceito, explorar todo o seu potencial de realização. Um bom negócio sempre começa com um bom produto. Orgulhe-se sempre do que você faz e do que você vende. A força de todo negócio está nos benefícios que os produtos oferecidos para o uso cotidiano trazem aos seus consumidores. Você realmente gosta daquilo que você faz? Você ama de paixão o serviço que presta ou os produtos que vende? E aí aqui no livro ele traz um monte de informações também e um monte de reflexões para aprofundar esse contexto. Às vezes tem pessoa que ela é proativa, que ela tem essa questão da iniciativa e tal, mas ela não gosta daquilo que ela faz porque o ambiente ou o produto que ela vende não é tão benéfico assim, não traz tantos benefícios para quem compra e a pessoa entra em crise. Tá? É muito comum isso com os representantes da indústria farmacêutica, por exemplo, dentre outros setores, tá? Isso acontece. Então é preciso que você reflita. É só o dinheiro que manda naquilo que você faz na sua vida? Se for,
a minha opinião, na minha humilde opinião, você deveria parar um tempo para rever ou repensar o que é o que mais importante na sua vida, tá? Porque se o dinheiro está sendo o dono da sua vida, algo, na minha opinião, pode estar errado. Desenvolva a todo momento e sempre a sua paixão por empreender. Não estamos aqui a passeio, mas para fazer acontecer, para pensar no que ninguém pensou. Somos mentes comprometidas com o desenvolvimento do ser humano. Nossa mente é inquieta, mágica e brilhante. Acreditamos nas pessoas inseridas no mundo de prosperidade e de infinitas possibilidades. Essa é uma fala ipsis literis, igual está no livro, né? Copia e cola mesmo, de um depoimento quando o Carlos está falando ali de um dos momentos durante o desenvolvimento dos empreendedores na Aloha. Queremos o impossível. Na verdade, somos o impossível e fazemos sonhos se tornarem possíveis na vida de milhares de pessoas. Cuidamos daqueles que amamos. Acreditamos na melhor versão de nós e na capacidade de realização de cada um. Temos disciplina, sabemos que esse é um dos pilares da vitória individual e coletiva. E somos éticos. Tratamos as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Somos especialistas em transformar sonhos em realidade. E aí eu trago e pergunto, né? Há valores primordiais para uma vida próspera e bem vivida. A exemplo da saúde física e mental e da prosperidade. Você realmente quer ser próspero? Você está preparado para a jornada ou continua reclamando de tudo e de todos? Ou vai desenvolver um negócio onde as pessoas vão realizar por você? Essa é a diferença da mentalidade empreendedora. Assuma a coragem de seguir o seu instinto empreendedor. Não importa o que os outros vão falar de você. Tenha claro o seu propósito e siga em frente. Não se deixe abater pelas adversidades ou por acidentes de percurso. Acredite em si e acredite na equipe que caminha ao seu lado. Essa equipe é a equipe que você está construindo, né? Então, se você está sendo um bom exemplo para a sua equipe, é muito provável que você vá desenvolver uma equipe de alta performance, próspera, como o trabalho que você vem desenvolvendo dentro do seu negócio. Reconheça as limitações. Destaque ao máximo os pontos fortes, seu e de cada um do seu time. Saiba respeitar as opiniões dos seus colegas e procure manter um bom relacionamento com todos. Tenha foco e poder de concentração. Tenha objetivos e metas bem definidas. Tenha clareza do seu propósito. E tenha um time de extrema confiança. São essas as variáveis que te levarão aonde você quer chegar. Ah, Fabi, bateu palminha, excelente, né, Fabi? Empreenda e seja um defensor e promotor de negócios independentes, com gosto pelo conceito da livre iniciativa. O segmento da venda direta é basicamente um processo de educação sobre a liderança. E olha, gente, nós estamos falando de um dos maiores empresários do país. Não é uma pessoa que só fez venda direta a vida toda. Pelo contrário, é uma pessoa que tem outras empresas, tem uma carteira diversificada em ramo de negócios e escreveu um livro para falar sobre esse processo do empreendedorismo e aí usando uma das suas empresas como modelo de negócio da venda direta. Faça amigos, faça história. Tudo o que fazemos de bom volta para nós em dobro. E a antítese também é verdadeira, não se esqueça disso. A visão de futuro é uma característica que acompanham grandes empreendedores. É preciso tomar a decisão de fazer a diferença, de buscar algo a mais. A sustentabilidade de um bom negócio é proporcional à dedicação que você dá para construir esse negócio e a sua equipe. Desenvolva resiliência em você e no seu time. Resiliência é o termo utilizado na física para definir a capacidade que um objeto tem de absorver impactos e voltar à sua forma original. Na vida real, em uma linguagem mais simples, resiliência é a capacidade que temos de dar a volta por cima depois de um tropeço, tá? Recomeçar é para os fortes.
Acreditar em si mesmo é o primeiro passo para acreditar no potencial do próximo. Chega um ponto na liderança em que não conseguimos crescer mais sozinhos. Apenas o convívio com outras pessoas é capaz de nos fazer evoluir e no nosso crescimento pessoal. O relacionamento é a essência de qualquer negócio. Entender isso e investir seus esforços para construir bons relacionamentos é a chave do sucesso. O maior desafio de um empreendedor é decidir que rumo tomar. A decisão implica na capacidade de dizer não a todas as outras possibilidades que não foram escolhidas, e talvez por isso seja tão difícil realmente decidir. Do que você ainda não conseguiu abrir mão? Qual cisão você ainda tem medo de fazer? Né? Toda decisão envolve uma cisão. Você escolhe algo em detrimento de outra ou outras coisas. E isso, às vezes, é a nossa maior dificuldade, tá? Então, uma pergunta que, às vezes, ajuda a clarear ou ampliar esse momento de decisão é: do que eu não quero abrir mão? Ou do que eu estou tendo dificuldade em abrir mão para tomar essa decisão, né? Ou para fazer essa cisão, escolher algo em detrimento de outras coisas. Além disso, a liderança exige que a constância e a velocidade andem juntos. Fortalecer uma delas sem olhar a outra é como andar em um carro com os pneus da frente cheios e os de trás vazios. Não corra esse risco. Ao semear a esperança incentivando as pessoas a irem em busca de seus sonhos, você encontrará a melhor forma de retribuição: a gratidão. Para que os outros acreditem em você, primeiro você precisa acreditar em si mesmo. Você pode se sentir cansada, exausta, chateada, acabada, até mesmo arrasada. Só não pode desanimar e desistir no meio do caminho. E aí eu tenho outros amigos, pessoas que falam uma frase que eu também gosto bastante, né? A diferença entre aquele que teve êxito e teve sucesso e o que não teve é que quem teve sucesso não desistiu no meio do caminho. Isso não está no livro, não é propriamente do Carlos, mas é algo que acho que cabe nesse contexto e que vale a pena reforçar. A sintonia entre o propósito de vida do empreendedor e o propósito do negócio é a maior evidência de que essa relação será uma relação do tipo ganha-ganha. Sorrir e ser positivo são reflexos da personalidade de alguém que já decidiu ser vencedor. Lembre-se sempre disso e seja positivo, pois no caminho do sucesso tenha uma certeza de que você ouvirá muitos nãos. Muitos mesmos, gente. Não são todas as pessoas que veem em um horizonte amplo e livre as oportunidades que ali estão. Tenha resiliência e siga em frente sempre. Ter foco no resultado significa conseguir canalizar as suas energias não só para aquilo que lhe dá prazer, mas para aquilo que precisa ser feito, tá? Então a disciplina é isso, né? Nem todo dia você vai estar afim, vai estar motivado, vai estar disposto, não interessa. Você tem que ter disciplina para fazer o que tem que ser feito, tá bom? E os dias que você estiver motivado, disposto, que tendem a ser a maioria dos dias, e aí você, então, com disciplina, vai ter um resultado muito melhor, tá bom? Ter foco no resultado significa conseguir canalizar, isso eu acabei de falar, né? Canalizar suas energias não só para aquilo que dá prazer, mas para aquilo que precisa ser feito. Uma vez conquistadas, as boas oportunidades devem ser compartilhadas. Esse é o segredo para o seu negócio ganhar escalabilidade. Quando exercitamos a nossa visão, criando mentalmente cenários futuros, alargamos as nossas fronteiras mentais e somos conduzidos do estágio dos sonhos para o campo da realização. Então não é questão de ser um eterno sonhador, é questão de sonhar para visualizar aquilo que você quer, aonde você quer chegar e colocar a mão na massa para poder realmente chegar lá. Trabalhar firme hoje em prol de seus objetivos para uma vida livre num futuro próximo parece ser mais interessante que trabalhar menos por toda a vida, sem grandes expectativas de liberdade no futuro. Tenha um trabalho que seja a sua fonte de prazer e realização.
Tenha um trabalho que seja sua fonte de prazer e realização. Empreender tem total sintonia com aprendizado. Total. Absorver o máximo de conhecimento no menor prazo é uma característica de todo líder. É por isso que todo líder, todo empreendedor de sucesso enxerga oportunidades em tudo que acontece no negócio dele, na vida dele, com as pessoas relacionadas a ele, né? Ao invés de enxergar um problema, a dificuldade, ele vê, já tenta ver as possibilidades de soluções, né? Eu brincava com uma equipe que eu tinha quando eu trabalhava na livraria, que eu falava, gente, quem for me trazer problema, para cada problema tem que ter no mínimo 2 ou 3 soluções. Não basta, não é para vir reclamar. É para trazer o problema, os problemas existem, não é fazer de conta que não existem, não é a vida de Poliana, tá? Eles existem e devem ser trabalhados, resolvidos, enfrentados, superados, tá bem? A inteligência humana, unida à vontade de realizar, é que permite que as pessoas consigam transformar atividades comuns em algo extraordinário. O tempo é um recurso limitado, mas ele é o mesmo para os realizadores e para os procrastinadores. Fazer bom uso dele é um dos segredos do sucesso. Eu tenho alguns amigos também que eles falam, né? Os grandes gênios da humanidade viveram no dia com as mesmas 24 horas que nós vivemos, né? Qual foi a diferença? As pessoas que estão transformando o mundo vivem no mundo de 24 horas por dia também, de 7 dias por semana e de 30 ou 31 dias no mês. Qual é a diferença do que eles estão realizando para o que nós estamos realizando? Por que não podemos fazer a mesma coisa ou fazer a diferença ou transformar, sim, vidas, impactar vidas e transformar o nosso mundo e o mundo ao nosso redor? Para formar um time vencedor, além de reconhecimento e de valorização, precisamos de metas claras, prazos determinados e recompensas motivadoras. As pessoas têm uma necessidade profunda de serem valorizadas. Por isso, trate cada cliente e cada pessoa do seu time como um ser único e especial. Você tem uma metodologia, você tem as regras, você tem as normas e isso tem que valer e ser para todos. Mas tenha o olhar singular, um olhar único, um olhar especial para cada pessoa que cruza o seu caminho. E aí eu gostaria de expandir para além do nosso negócio, né? Se você realmente quer fazer a diferença na vida das pessoas, olhe cada pessoa que cruza o seu caminho com um olhar único e especial. Isso tende a fazer toda a diferença. Bom dia, Nath, seja bem-vinda. Estamos aí nos minutos finais, depois você volta lá no Reels e assiste a live desde o começo, você vai gostar, que isso é da nossa turma aí de empreendedores. Aprenda a controlar suas emoções diante das adversidades da vida e prepare-se para superar os grandes desafios, pois a superação na grande prova da vida não se mede apenas pela distância percorrida, mas principalmente pelos obstáculos superados. E aí tem uma frase, um diretor do Carlos, essa frase já não é dele, mas eu adorei, tá? Até me serviu de motivação. Ele fala assim, ó, aprender a ter paciência sem perder a paciência. Esse é um desafio para mim, tá? Aprender a ter paciência sem perder a paciência. Quanto maior for a sua capacidade de resolver problemas, maior será o seu valor como líder. E eu acrescentaria, maior será a tendência dos seus liderados, do seu time, te respeitarem, seguirem, né, te verem como inspiração e ganharem ou conquistarem as suas realizações pessoais também, o seu sucesso, e a partir então dos seus exemplos, o seu time vai ser essa inspiração para outras pessoas, né? Então assim, quanto maior for a sua capacidade de resolver problemas, maior será o seu valor como líder. E aí a dica de ouro para mim foi aprender a ter paciência sem perder a paciência. Principalmente quando a gente lida com o ser humano, porque
a singularidade humana, ela é valiosa e a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí, para finalizar, então, chegando no último minutinho aí da nossa live, eu vou citar uma frase exatamente igual ele coloca no livro ali, para finalizando todos esses ensinamentos. A emoção de uma conquista compartilhada com toda a equipe consegue gerar uma unidade inabalável, pois o sucesso de um é resultado de um grupo de pessoas unidas em torno de um objetivo comum. E é isso que você deve ou deveria replicar, duplicar para toda a sua equipe, né? E óbvio que você vai conseguir duplicar isso a partir da sua manifestação, a partir do seu exemplarismo, a partir da coerência daquilo que você fala com aquilo que você faz, né? Porque aquela questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo é da época das cavernas, né? E ainda da época da chefia e não da liderança, tá bem? Então, com essa frase, a gente encerra o livro de hoje, né? Livro do querido Carlos Wizard Martins, Há um Diamante em Você. Vale lembrar que ele tem vários outros livros escritos. Eu agradeço a sua presença, você que passou aí essa 1 horinha de domingo com a gente. Desejo um ótimo fim de domingo, uma semana espetacular. Então, estamos começando aí o último mês do ano, que o seu mês seja épico de realizações. E aguardo você domingo que vem, dia 10, nós teremos a live online, vamos falar sobre esse livro aqui, Essencialismo, tá? Das 10 às 11, e estaremos presencialmente lá no Consciência Café, em Foz do Iguaçu, para após a live debatermos o livro das 11 ao meio-dia. Quem tiver em Foz aparece por lá, quem não tiver em Foz assiste a live online e a gente se vê domingo que vem. Beijo grande e até o próximo domingo. Lá. Eita, o povo gostou e o Insta também gostou, ó, que não tô conseguindo finalizar, mas vou finalizar. Obrigada a todos e até a semana que vem.